Olá, seja muito bem-vindo a esse nosso pontinho de reflexão chamado. Papo de quinta. Nesse nosso papo de quinta, eu quero comentar mais detalhadamente, mais prolongadamente, alguns posts que eu fiz no canal que eu tenho no WhatsApp chamado Reflexões do Calbenazzi. Esse canal eu criei para que eu pudesse divulgar em primeira mão os textos da série Pesar. Né? Essa sigla vem de pensamentos, que é um elemento do nosso corpo mental, emoções e sentimentos, que são aspectos do nosso corpo emocional, ações, características do nosso corpo energético, principalmente, e resistências do nosso etéreo físico. Então, nesse canal, eu tenho como principal objetivo divulgar em primeira mão para as pessoas que me seguem. São poucas pessoas, 22, mas esses estão comigo e eles ouvem aquilo que tenho a dizer, porque assim como essas reflexões fazem sentido na minha vida, quando eu as aplico, então eles ficam no canal exatamente porque também faz sentido a eles e eu agradeço muito. Então, eu venho postando, não é diariamente, porque eu sou professor, enfim, tem inúmeros afazeres, às vezes não dá para pegar um tempinho e postar, às vezes eu tô com muita dor também, né? Tenho síndrome do túnel do carpo, além da artrite reumatoide, o que me limita bastante, mas sempre que essas condicionantes permite, às vezes eu vou até contra essas condicionantes, eu deixo ali um comentário filosófico e hoje eu quero reuni-los todos aqui nesse vídeo e comentar um pouquinho. O primeiro deles diz o seguinte: tudo na existência pode ser meio, mas nem tudo pode ser a finalidade para a realização da plenitude da natureza humana. Esse comentário eu deixei em 30 de junho de 2024 para os meus seguidores. Mas como assim tudo pode ser meio, mas nem tudo pode ser a finalidade? Eu vou pegar um exemplo meu, né, da minha vida. Eu, quando pequeno, desde pequenininho, 5 anos, minha mãe me levava na igreja, ela sempre nos levou à igreja, eu e minha irmã, e isso eu compreendo como um esforço dela de nos legar valores, né, de nos legar valores atemporais, valores que não se perdem com o tempo. E eu agradeço muito a ela. Te amo, mamãe. Beijo. É, por nos ter dado isso, porque construiu uma base muito sólida que me sustenta hoje. Né? Então, olha só, desde pequenininho eu amava música, amava ver alguém tocando algum instrumento e ela me levava na igreja e eu não me continha de ver e ouvir a orquestra tocar de onde eu estava. Eu tinha que ir até onde os músicos estavam, eu queria vê-los manipular os instrumentos. Aquilo para mim era mágico. Né? Meu pai falava assim: ah, eu quero que você aprenda a tocar violão. Eu dizia: não, eu não quero. Instrumento de corda só se for violino e harpa. Eu não sabia o que era violino, eu não sabia o que era harpa. Né? Num determinado momento, já morando no sítio, na linha 110 Sul, em Nova Brasilândia do Oeste, Rondônia, eu tive contato com o pessoal da Congregação Cristã do Brasil, a quem eu agradeço muito, os meninos, o Israel, o Ismael, né, me ensinaram. E quando eu terminei de ler o Método Bona, eu não tive condições de comprar o instrumento. A gente, família muito pobre, a gente foi se firmando aos poucos na vida, né? E passou-se um tempo, eu consegui aprender a tocar teclado, e depois veio um instrumento, né? Aquela realização, o clarinete, né? Só que, assim, eu queria o instrumento, consegui comprar o instrumento. No outro dia, eu era a mesma pessoa de antes, só que com um instrumento, os mesmos problemas existenciais, as mesmas tristezas, os mesmos vazios. Então, por isso que adquirir o instrumento, ser músico, não era a finalidade da minha vida, não era a missão da minha vida. Né? Era um meio para eu me realizar como ser humano, mas não a finalidade. Porque se fosse a finalidade, né, no dia após eu ter adquirido o instrumento,
né? Eu estaria pleno da natureza humana. E não foi o que aconteceu. A mesma coisa se deu, eu saí do sítio aos 21 anos de idade, fui para uma cidade chamada Seringueiras, fiquei lá por 3 anos e meio, mais ou menos, morei com minha tia, quem agradeço muito, tia, beijo, te amo. E uh, fiz o ensino médio dos 21 aos 24 anos, e aí, em 2004, eu me mudo para cá, para Cuiabá, para fazer o curso de música, para estudar música, e aí eu vou parar na UFMT, na Escola de Artes, onde eu trabalhei como arquivista, trabalhei como arquivista na Orquestra Sinfônica, fiz ali laboratório com o violino, meu primeiro instrumento foi um teclado, depois um clarinete, que eu troquei por um violino, e subi num palco, toquei com a orquestra, subi no palco várias vezes com a escola de artes, depois com o coral, e quando eu terminei o curso de canto, eu subi no palco para dar um recital, e quando eu desci, eu abracei minha professora de canto, professora, não vou me lembrar o nome dela agora, que vergonha, mas a abracei e disse para ela: nunca mais eu faço isso na minha vida. Né? Então, todo aquele sonho de ser músico, de subir num palco, de fazer algo para as pessoas verem, não foi de fato a realização, porque não pode ser a realização da natureza humana. Ser músico, não, como ser qualquer outra coisa, não é realização, não é finalidade da nossa vida. Né? É um meio. Né? Eu posso chegar à plenitude da natureza humana, da minha natureza humana sendo um bom músico. Né? Mas para eu viver essa plenitude da natureza humana, como músico, eu tenho que ser um bom músico, eu tenho que ser um músico fraterno, eu tenho que ser um músico digno, eu tenho que ser um músico justo, eu tenho que ser um músico virtuoso, eu tenho que ser um músico que conforme com os valores morais, não moral do nosso tempo, a moral atemporal, né? E eu tenho que ser um músico sábio, eu tenho, ou pelo menos buscar a sabedoria. Então, tudo na existência pode ser um meio, mas não a finalidade. Né? Digamos, aqui tem uma flauta minha, uma das várias flautas que eu tenho, essa é uma Mollenhauer Dream, e para executar é com as duas mãos. Né? Eu, por conta da artrite, eu tive que deixar o estudo do violino, cheguei a estudar harpa porque era o instrumento do meu coração, né? Mas tive que deixar esses instrumentos para trás e hoje, o que eu consigo tocar, como diz no cuiabano, malemai tatiano, é a flauta doce, porque os dedos já começam com deformidades, né? Já evolui com deformidades, e aí a cabeça vai, o sopro vai, mas os dedos não vão, né? Então, se a finalidade da minha vida fosse ser um músico flautista, com essa doença, com essa limitação, eu estaria perdido, né? Mas é só um meio para a realização, entende? É isso que eu quero deixar para vocês. Né? Ser músico é um meio. Né? Eu não posso mais tocar, eu não posso subir num palco, porque não vai corresponder mais. Né? Eu não correspondo mais, eu tenho limitações. Mas eu sou professor de linguística, então é um outro meio, né? Eu falo bastante, eu utilizo o quadro, consigo utilizar, né? Eu não gosto de utilizar slides, né? Porque na minha concepção deixa o aluno muito preguiçoso, né? Eu gosto que o aluno leia o texto, que o aluno consiga comigo na aula sintetizar o texto e trazer sínteses que a gente possa aplicar tanto nos nossos estudos como para a vida também, né? Afinal de contas, só vale o conhecimento que nos torna melhores, né? Então, veja bem, eu tive um meio, que foi a música, para realizar a minha natureza humana, que é a finalidade da minha existência, que foi impedida, que foi barrada pela minha saúde e pelas limitações que a doença me impõe, a síndrome do túnel do carpo, agora recentemente, a artrite reumatoide, diagnosticada em 2017, a síndrome de Sjögren,
diagnosticada em 2023, né? Tudo isso me impede hoje de eu tocar, né? Como eu gostaria, de estar num palco, estar com um grupo, né? Mas eu continuo exercendo a prática disciplinada dos valores, das virtudes, a busca pela sabedoria. Eu tenho um desejo enorme, né, de encontrar essa luz, e eu continuo fazendo a sala de aula ensinando linguística, né? Então, se a finalidade fosse ser músico, fosse tocar, o dia que eu peguei o diploma do curso superior de música, eu teria que ter morrido, né? Porque passou-se alguns anos e eu tive um diagnóstico limitante que me impede hoje de tocar, né? Mas que bom que isso é só um meio, né? Não é a finalidade. O segundo o segundo e o terceiro comentários eu quero fazê-los juntos, e se a minha estatura moral e intelectual e espiritual permitir, eu comento mais detalhadamente, tá? Porque esses dois comentários eles conversam entre si. Crenças são sempre superficiais, são avaliações realizadas por caprichos e não têm base em evidências. 11 de julho, e as crenças são perigosas para a realização humana, pois elas não permitem o questionamento. E é somente questionando que podemos chegar à sabedoria, elemento que é próprio da natureza humana. Veja bem, as crenças elas são superficiais porque elas não permitem o questionamento. O filósofo ele sempre questiona, ele está sempre questionando e ele está sempre buscando. A crença ela é superficial porque por não permitir, então, questionar a realidade, aquilo que se põe para os nossos olhos como realidade, e vamos aqui lembrar que o nosso desejo manipula a realidade, né? Então, a crença ela vai ser resultado de avaliações que nós fazemos, né? Manipulada pelo desejo, por caprichos, né, pelos nossos desejos. E elas não têm base em evidências. As evidências elas só surgem, o conhecimento só surge a partir da dúvida. Né? No meio acadêmico, no âmbito científico, né, tudo aquilo que não é conhecido, né, tudo aquilo que não se tornou um problema para a ciência, ou seja, que não foi questionado, não existe. A partir do momento que você questiona, então isso vem à luz como um problema a ser tratado e a ser resolvido. A crença não nos é dada assim. A crença nos é dada como uma doutrina que a gente deve aceitar e não questionar, né? E aí entram toda a sorte de crença religiosa, por exemplo, né? As crenças ideológicas, principalmente aquelas que versam sobre politiquice, eu não vou colocar aqui como política, quem me conhece sabe que eu tenho uma outra visão sobre política, né? Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, mas as crenças, elas, em suas várias facetas, em seus vários caráteres, é sempre algo superficial, é sempre algo que surge ah, sem nenhum questionamento, que a gente vai guardando, a gente vai incorporando sem questionar. Tá? E isso é muito perigoso para a realização humana, porque sem questionar você não tem como crescer, você não tem como chegar à sabedoria. Vamos lembrar aqui o mito da caverna, né? Estão todos acorrentados, vislumbrados com o espetáculo das sombras que é refletido na parede da caverna por uma luz, né? A luz do fogo. O que significa esse fogo no mito? É exatamente o calor dos nossos desejos. E alguém ali, em determinado momento, começa a perceber a sequência com que aparecem essas sombras e começa a questionar isso e começa a se mover, consegue se libertar das correntes e consegue sair. Ao subir, quando ele chega, ele vê o mundo real. Ou seja, aquilo que a gente vê está contaminado pelos nossos desejos, está manipulado pelos nossos desejos. Vamos lembrar do Neo, o personagem do filme Matrix, o 1, tá, pessoal? Quando ele vai procurar o oráculo, ele chega, ele entra numa sala, tem um menino vestido
com trajes que lembram vestes monjais, e ele tem uma colher nas mãos, e a colher ela se contorce mediante o olhar fixo do menino. Isso tudo tem um simbolismo, não vou entrar na questão aqui, mas eu quero centrar na colher, né? Porque o Neil ele se deslumbra com isso. O Neil somos nós, né? Deslumbrados com essa colher contorcendo, mas aí o Neil faz um comentário ao menino e ele responde: o ato é simples, é muito simples contorcer a colher, mas na realidade não existe colher. E a cena a seguir é o Neil olhando de lado, né? Ou seja, não era a colher que estava contorcendo, mas o Neil se contorcendo diante da colher. Ou seja, a realidade que a gente percebe está manipulada pelos nossos desejos. Então, não é exatamente a colher que se contorce, mas nós nos contorcemos diante da colher, né? Nós nos movemos aí, manipulados pelo nosso desejo. Ou seja, isso que nós percebemos da realidade, ela está toda distorcida pelos nossos desejos. Então, não é o que é real, é o que os nossos desejos querem nos mostrar, né? Então, por isso que as crenças são perigosas, elas não nos permitem perceber o real, ela não nos permite crescer, ela não nos permite expandir, porque só é possível o crescimento, só é possível a expansão da consciência mediante a busca, mediante o questionamento. E quando algo nos é dado sem a permissão deste questionamento, isso vai nos manter na mesma estatura moral, na mesma estatura intelectual, na mesma estatura espiritual. O segundo comentário, não sei se eu deixei a data, foi de 25 de julho. No dia 26, eu postei: não podemos ser contaminados pelo mal, devemos combatê-lo praticando o bem. E essa é uma máxima que vem das escrituras sagradas, né? Não devemos ser contaminados pelo mal, devemos combatê-lo praticando o bem. Eu tenho algumas ressalvas quanto a esse comentário, porque nós não devemos combater as sombras em nós, né? Sombra e luz, elas fazem parte do que somos. E isso não deve, a gente sempre atribui a sombra o aspecto do mal e a luz o aspecto do bem. Mas sombra e luz não é nenhuma coisa e nem outra, não é nem bom e nem mal. Isso tudo vai depender do uso que a gente faz disso. Em suma, nós somos uma síntese de toda a debilidade que existe no mundo e de toda a bondade, de toda a virtude que existe no mundo. Costumo dizer que quem mata uma barata, quem tira a vida de uma barata, tira a vida de qualquer outra coisa. É claro que qualquer outro ser vivente que exista para tirar a vida, alguns deles a gente vai sofrer penalidades. Hoje, na sociedade brasileira, se você tirar a vida de um animal, né, você pode ser penalizado por isso, né? Existe aí notícias na mídia, eu não me envolvo com isso, não busco isso, mas isso chega, pessoas compartilham com a gente por causa da morbidez que tem, né, em querer mostrar o erro do outro, sem olhar para o próprio interior. Chega notícias para a gente, e infelizmente chegou uma para mim, de uma determinada personalidade que matou uma gata a machadadas e está sendo processado. Então, determinados tipos de vida que você tira, você vai ser penalizado, né? Mas, em suma, quem tira a vida de uma barata tem a mesma capacidade de tirar a vida de um ser humano. Não tira por causa das regulações em torno disso, entende? Porque senão, se fosse livre o exercício, tiraria, né? Porque de uma barata ou de um ser humano, o princípio é o mesmo: extinguir a vida de outrem, né? Aí vocês podem falar um monte de besteiras aí, né, e parar de assistir o vídeo agora, né? Mas nós não somos melhores do que os animais, né? Eu vejo pessoas, e aí eu vejo os santarrões de plantão, né, os virtuosos de cercadinho, que são virtuosos dentro da igreja, né, que são santarrões enquanto estão com a Bíblia na mão,
enquanto estão com a boca cheia da palavra de Deus, mas o coração e a mente vazias, né? Que aí pegam, né, o seu papelzinho de bala, jogam no chão, né, a sua sacola joga em qualquer lugar, isso vai entupir bueiros, né? Eles vêm aqui do lado da minha casa, que tem uma área verde, jogar entulhos ali, vem jogar sacos de lixo, ao invés de colocar para o lixeiro levar. A gente tem um serviço de coleta bem eficaz aqui. Eles vêm jogar colchões velhos aqui, né? E são pessoas que aos domingos estão na missa, que aos sábados estão no culto, entende? Então, são os santarrões de cercadinhos. E aí que pode estar esbravejando aí, achando, dizendo que nós somos premissa, que os animais são criaturas, né? Quem falou que nós somos melhores? Os animais vivem melhores do que nós. Os animais não depreciam a própria casa, não sujam a própria casa. Eles são melhores perante o Criador do que nós. Eles não têm preconceitos. Quanto preconceito eu sofri dentro da igreja, que me levou, inclusive, a tentar suicídio. Preconceito dentro da igreja. Tá? Então não me venha dizer que somos mais que os animais. Nós temos é que aprender a conviver com os animais, que os animais aprendem e eles convivem melhor do que nós. Um animal, quando vê uma comida contaminada, ele não come. Nós nos enchemos de Coca-Cola, de gorduras, de enlatados, que a gente sabe, a gente é consciente, faz mal para a nossa saúde. Tá? Então não somos melhores. Tá? Então, sabe, para encerrar esse comentário sobre esse post, que eu tenho lá minhas ressalvas em relação a eles, a sabedoria do Tao Te Ching nos diz o seguinte: a realidade é a circunstância provisória dos opostos necessários. Então, para eu ter uma realidade do que é bem e mal tem que existir dentro de mim. Luz e sombra tem que existir para a minha consciência. Minha consciência só é despertada para o que é luz mediante o contraste com a sombra. E isso, como nos ensina a filosofia budista, tem que estar em equilíbrio dentro de nós. Sombras não pode superar a luz, como luz não pode superar sombras. Tudo que é excesso é prejudicial. A gente precisa encontrar o caminho do meio, ou seja, o caminho do equilíbrio. A gente precisa conhecer as sombras dentro de nós para dominá-las. E como que a gente conhece isso? Mergulhando no nosso interior, na nossa própria consciência, se voltando, né, se sondando a sua consciência. Ou seja, essa luz aqui, ela existe dentro de mim, essa sombra aqui também existe, né? Qual devo alimentar? Vai vencer aquela que eu alimentar, obviamente, mas eu não consigo alimentar luz dentro de mim se eu não conhecer a sombra, se eu não conhecer os gatilhos dela, se eu não conhecer o funcionamento dela. Ou seja, o Cláudio está mentindo. Por que o Cláudio mente? Para que o Cláudio mente? Qual é a necessidade? Necessidade de satisfazer um desejo, satisfazer a um sentimento, a uma emoção, né? Qual é a circunstância em que o Cláudio mente? Então é preciso mergulhar nisso, ao invés de querer jogar um tapete em cima, jogar uma pá de cal em cima, né, dizendo que Jesus libertou, ou que o orixá me, me redimiu disso. Tá? Então, é praticando bem, ou seja, é praticando disciplinarmente as virtudes, a moral, a sabedoria, fazendo boas escolhas, e me conhecendo cada vez mais profundamente. Né? Assim, eu vou expandindo a minha consciência, e isso me permite crescer, e isso eu vou tendo sobre mim mesmo uma visão mais profunda. O próximo post diz o seguinte: em tudo há vibração e em tudo há correspondência. O que você vibra internamente corresponde ao que acontece externamente.
Isso tem a ver com as leis universais, né? Recentemente eu postei algo dizendo que a vida, ela não é resultado, ela não é uma resultante dos nossos desejos. Ou seja, a vida não é como nós queremos. A vida simplesmente é. Cabe a nós aceitá-la como ela é e, a partir disso, nos posicionarmos nela, né? Então, olha só, a vida, ela é, então, esse resultado de leis universais. Então, a gente precisa conhecer essas leis. Na verdade, a gente tem uma grande lei que os orientais vão chamar de Dharma, e a gente acaba dividindo isso em outros 7 aspectos para poder compreender melhor, porque a nossa mente concreta, ela atua dessa forma, dividindo, comparando, né, para que a gente faça uma síntese dos fenômenos para a nossa compreensão, né? E a lei da vibração, ela existe a partir, então, de uma lei única. A gente tira uma fração disso para poder entender, né? Então, existe a lei do mentalismo, né, que diz que tudo, o todo, né, Deus é mente e tudo o que existe, o universo é mental, e em tudo há vibração, ou seja, nada está parado. Uma pedra que a gente acha que não tem consciência, ela tem a sua vibração, ela vibra um pouquinho da consciência do todo, né? Tanto que a pedra no calor, com o calor, a rocha, ela expande e com o frio ela contrai. Então, o que que faz ela reagir ao calor e ao frio? Consciência, né? Ela está vibrando, embora os nossos olhos não consigam perceber, né? Então, em tudo há vibração, em tudo há vibração. Aquilo que muito vibra e escapa à nossa percepção vai nos parecer parado. Aquilo que pouquíssimo vibra também vai escapar à nossa percepção e a gente vai perceber como parado. Mas tudo vibra um grau, um nível, um determinado nível da consciência do todo, da consciência de Deus. E tudo isso vai corresponder a padrões maiores, certo? Vamos citar aqui um pequeno exemplo, né, de correspondência. A gente tem as estrelas do céu, os corpos celestes que brilham no céu, que a gente chama estrela, e a gente tem a estrela do mar, a gente tem o cavalo terrestre e a gente tem o cavalo marinho. Então, essas correspondências, elas vão se dando, né? E se o todo é mente, o universo é mental, nós somos a mente do nosso microcosmo, do nosso micro-universo. E a nossa mente vibrando, né, vai implicar num micro-universo mental, ou seja, produto da nossa mente. Então, o que nós vibramos internamente, isso vai ser correspondido de alguma forma externamente. Tá? Então, consciente ou inconsciente, nós somos senhores daquilo que acontece conosco. Devemos ter muito cuidado. É por isso que eu chamo muita atenção para o fato de que nós devemos sempre, sempre estar atentos, seja presentes no momento aqui e agora, porque se a gente deixa a nossa mente devagar, né, se a gente deixa a nossa mente indisciplinada cometer todo e qualquer tipo de pensamento, isso vai nos acarretar problemas, porque esses pensamentos eles vão mobilizar emoções. A mente vai dizer, o emocional, eu estou aqui pensando, né? Que emoção você tem aí para mim? E se você está num pensamento de baixa vibração, não pense que a emoção que o seu emocional vai liberar para se juntar a esse pensamento da sua mente será uma emoção positiva, né? Opostos não se atraem, opostos se repelem. Não pense que você vibrando energia negativa, você vai trazer para você energia positiva. Os opostos não se atraem, os opostos se repelem. Né? Se você pegar os polos negativo e positivo de um ímã e tentar aproximar, você vai ver que eles se repelem.
Perdão. Né? Ao ponto que se você pegar positivo com positivo, eles vão se aproximar. Se você pegar negativo com negativo, eles vão se aproximar. Né? Então, é por isso que você deve ter muito cuidado. Não deixe o seu pensamento ficar devaneando. Não deixe que a sua consciência seja arrastada para baixo. Não permita isso. Esteja atento o tempo todo. Tá? Porque aquilo que você vibrar internamente você corresponderá. A mente será correspondida pela emoção, que pode ser correspondida pelo energético, pela ação. Tá? Um pensamento que chega um pensamento ruim que chega e é correspondido por uma emoção ruim, pode virar uma ação ruim, pode virar uma agressão, por exemplo. Né? Então, esteja consciente disso. Coloque essa máxima de que em tudo há correspondência como uma lei para você, para a sua vida. E esteja atento para que você disciplinarmente cumpra essa lei. Porque quanto mais consciência a gente tiver sobre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, melhores serão as nossas ações. Quanta coisa ruim a gente deixaria de fazer, né? Quanta coisa de baixa vibração a gente deixaria de fazer se a gente estivesse atento aos nossos pensamentos e emoções, certo? Então, tome muito cuidado. Por último, o comentário diz o seguinte: a solidão nunca é falta de algo ou de alguém. A solidão é falta de nós mesmos. A vida nos coloca sozinhos para que possamos aprender a estar e a amar a nós mesmos. Não são os outros, somos nós que precisamos nos fazer feliz. Se a felicidade transbordar, então chegará aos outros. Eu amo esse comentário. Na verdade, a gente poderia dividi-lo em partes e vamos a isso. A solidão nunca é falta de algo ou alguém. A solidão é falta de nós mesmos. Então, às vezes, a gente fica em determinados contextos. Eu, por exemplo, que moro sozinho, sou solteiro já há muito tempo, às vezes sou defrontado, né? Mas não é difícil viver na solidão? Gente, eu não vivo na solidão. Eu tenho a minha companhia. Né? Eu estou presente. Eu estou presente. E absolutamente eu não sinto falta. Eu não busco a minha realização em pessoas externas, nem mesmo na minha família. Né? Eu sou muito grato a Deus por todos os meus familiares, mesmo aqueles com quem eu não tenho muito contato, mesmo aqueles que são tóxicos, que tem, toda a família tem, né? Mas isso absolutamente não determina quem eu sou, não determina o fato de eu morar sozinho, de eu não ter um relacionamento, de eu não ter ninguém dentro da minha casa, né? Não determina em solidão, porque eu estou na minha presença o tempo todo. E isso me basta. Né? Então, quem está ao meu redor sabe que eu não me queixo de solidão. Né? Absolutamente, solidão não é a falta de alguém do seu lado. Solidão é a falta de nós mesmos. Eu me lembro de uma frase que a minha orientadora de doutorado, professora Simone de Jesus Padilha, disse certa vez, que me impactou muito, e é uma verdade, é uma frase de sabedoria. A depressão é o efeito cuja causa é a perda de si mesmo. Então, quando você não consegue conviver com você mesmo, você busca que convivências exteriores preencha isso em você. Então, eu preciso ter amigos para me sentir
completo para me sentir pleno. Eu preciso ter um relacionamento, eu não posso ficar sem um relacionamento. Por isso que quando você leva um toco, como se diz, quando você é rejeitado num relacionamento, você sofre tanto, né? E aí você quer de volta, você busca subterfúgios para ter a pessoa de volta, né? Ou então você mal terminou um relacionamento aqui, dor de amor, com outro amor que se cura. Não, pelo amor de Deus, não faça isso, né? A dor que você está sentindo é a ausência de você mesmo, é saudade de você mesmo, não confunda as coisas. Essa busca interminável por uma realização com alguém fora de você está correspondendo à ausência interna que você tem de você mesmo, de um propósito de vida, né? De uma meta de vida que não está numa realização, num emprego, num carro, numa casa, na constituição de uma família. Está nos valores, nas virtudes, nos fundamentos da essência humana, da natureza humana. Ali é uma flor que está em botão, querendo desabrochar e você não deixa. A potência humana, a plenitude humana, a felicidade está latente em você e você não deixa ela nascer. Você está grávido e não deixa a felicidade nascer. Você está grávido da felicidade e você não deixa ela nascer. Imagina a dor que é uma mulher grávida e não, você não vai sair daí. E não deixa o filho nascer. Já entrou em trabalho de parto e ela não deixa o filho nascer, ela segura. Né? Por apego. Tá ali, você não vai. Né? Você olha para fora e você busca a felicidade fora. Né? Não são os outros. Nós mesmos precisamos nos fazer felizes. Infelizmente, a sociedade nos faz acreditar, nos ensina que nós somos responsáveis pela felicidade de alguém e alguém tem que nos fazer feliz, né? A fatídica metade da laranja. Porque se você não encontrar metade da sua laranja, você não vai ser feliz. Eu não sou metade da laranja de ninguém. Eu sou uma laranja completa, pelo amor de Deus. Né? Então, a felicidade do outro é responsabilidade dele. Não é responsabilidade minha. A minha felicidade é a minha responsabilidade. E você sabe o que é felicidade? Pergunto para você. Dá um pause nesse vídeo e faça a reflexão. Você sabe o que é felicidade? Pensa aí. Meia hora, uma hora, um dia inteiro. Depois você volta a assistir o restante desse vídeo. Mas volte com uma resposta. Ok, agora que você já voltou, não sei quanto tempo, pode deixar aqui nos comentários quanto tempo você refletiu. Para mim, eu vou dar uma curtida e vou comentar. Né? Felicidade é um estado de espírito permanente do homem que corresponde à sua essência, à sua real natureza. Ou seja, não é um estado transitório. Se você tem estados transitórios, né, ou seja, momentos você acha que está feliz, momentos você está infeliz, altos e baixos nisso, você não tem felicidade. Felicidade ela é um estado de espírito permanente. Tá? Então você sabe o que é alegria, você vivencia contemplação, você vivencia satisfação, mas felicidade você não vivenciou até agora, se você tem esses altos e baixos nisso que você pensa que é felicidade. Tá? Então pare de achar que alguém tem que fazer você feliz. Nos fazer feliz já é um fardo extremamente pesado, difícil de ser carregado. A maior parte das pessoas prefere simplesmente olhar para fora e não olhar para dentro de si. E é só olhando para dentro de si que a nossa consciência expande. E é só na prática da nossa real natureza, que é virtude, valor e sabedoria, é que a gente vivencia a felicidade. Tá? Então, não é responsabilidade sua. Você não consegue fazer você feliz. Por que você tem que ser responsável pela felicidade dos outros? Não, eu tenho que me fazer feliz. E se eu realmente for feliz e essa felicidade transbordar, eu não vou precisar de falar para ninguém. Porque as pessoas vão perceber isso.
E elas vão querer estar por perto, porque a felicidade ela contagia, ela influencia, certo? Mozart, faz barulho não, papai. É o meu cachorrinho aqui bebendo água aqui do meu lado. Então, não é responsabilidade nossa. A vida nos coloca sozinhos para que possamos aprender a estar e a amar a nós mesmos. E acreditem, é muito mais fácil e muito melhor, tá? Aprender sozinho a estar comigo mesmo, a amar a mim mesmo sozinho, do que aprender a amar e a estar consigo mesmo dentro de uma família, por exemplo, rodeado numa casa de pessoas. Porque aí, esse sozinho será mediante a presença de pessoas, né? Você vai estar sozinho, acompanhado. Você vai sentir o vazio. Você vai sentir, né, essa, esse vazio que nada preenche, essa solidão, acompanhado. E isso é pior. A dor é maior. A dor subjetiva aí é maior. Tá? Então, se você sente esse vazio e você está acompanhado, tá? Isso aí é um chamado que você está tendo para mergulhar em você, para começar a aprender a estar com você mesmo, a gostar da sua companhia, a amar a você mesmo. E isso é extremamente importante porque a gente falou atrás que em tudo há correspondência. Se você não gosta de estar sozinho com você mesmo, né? Se você não suporta estar com você mesmo, ou seja, estar sozinho com você mesmo, como que você vai ser correspondido? Como que as pessoas vão gostar de estar com você se você não gosta? Como que as pessoas vão te amar se você não se ama? É preciso aprender a estar consigo mesmo, a gostar da sua companhia. É preciso aprender a amar a você mesmo, para que, estando consigo mesmo, gostando de você mesmo, amando a você mesmo, você seja correspondido. Porque senão, se você não gosta de você mesmo, se você não gosta de estar consigo mesmo, se você não tolera estar sozinho, se você não se ama, você vai ser correspondido com isso do universo, meu caro. Tá? Então, esse post aqui, ele é extremamente denso e ele é um convite à reflexão e à mudança, principalmente. Né? Então, não são os outros, nós precisamos nos fazer felizes. E se essa felicidade transbordar, então ela chegará aos outros. Diz, para encerrar, diz a alquimia medieval que o amor ele é uma espécie de solvente universal, ou seja, ele dissolve a tudo. Né? E o que poderia conter esse, esse solvente? Bom, se é um solvente, ele dissolve. Então, nada pode conter. E a nossa missão é nos prepararmos. Nós temos amor? Não. A nossa missão é nos prepararmos, é nos construirmos como uma taça. No momento que nós estivermos preparados, o amor então descerá até nós. Esse amor ficará repesado em nós? Não, ele é solvente universal. Ele vai nos dissolver. E ele vai transbordar, ele vai chegar aos outros. Ele vai ir dissolvendo também aquilo que estiver ao nosso redor. Então tudo será amor. O que restará é amor. Tá? Então, se num momento você ama e no outro momento você questiona esse amor, isso é muito comum, né? A gente faz isso em relação a muita coisa, em relação aos pais, em relação a irmãos, em relação a amigos, em relação à família, em relação a companheiros e companheiras, a cônjuges. A gente faz isso. Então, isso significa que a gente não tem amor. A gente tem aquilo que seria uma correspondência um pouco deformada, né? Um reflexo do que é o amor em essência. Né?
Então, eu acho que para encerrar essa nossa reflexão, vale muito a pena a gente começar a pensar quem somos, né? Vale a pena, é difícil, às vezes muito dolorido, né? Quantas vezes eu já chorei, mas hoje eu tenho um esclarecimento gigantesco, né? E aí eu sou questionado às vezes, porque nas minhas aulas eu sempre adentro algum assunto filosófico e eu digo, eu amo a minha mãe incondicionalmente, porque ela é a minha mãe. Ela me trouxe a esse mundo. Ela permitiu a ideia do Cláudio se materializar. Mas eu amo todas as mães, do mesmo jeito e na mesma intensidade. Não pela mãe em si, não pela pessoa, mas pela investidura da natureza, sabe? Nela, nessa mulher que foi mãe. Não importa o que, que ela fez, se ela deu um destino, se ela criou, se ela educou, se ela deu um destino de valor e sabedoria à cria, ou se ela recusou, rejeitou, não importa. Eu não dedico esse amor, esse mesmo amor à minha mãe, eu não correspondo a todas as mães, porque pelo fato de elas serem mãe, de ter procriado, colocado alguém no mundo, não é isso. Né? É a investidura que a natureza fez na mulher de trazer a vida, de dar a vida, sabe? E o que a minha mãe é para mim, isso é correspondido para outras pessoas que vão ter o mesmo amor, que vão ter o mesmo carinho, o mesmo respeito, entende? Então não há diferença, eu sinto conexão, sabe? Por isso que eu falo para vocês que me acompanham, são poucos, sim, mas esses poucos me acompanham porque essa palavra faz sentido. Tá? Eu quero que vocês pensem quem vocês são, parem, pensem, reflitam, coloquem consciência no seu dia a dia. Por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou sentindo isso? Por que, que eu estou pensando isso? Por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu faço? É repetitismo? Né? Eu estou apenas repetindo padrões? Eu estou vivendo no automático, eu estou fazendo porque eu automatizei isso. Eu estou pensando, eu estou sentindo porque eu automatizei isso. Né? Porque quanto mais a gente se coloca presente, mais a gente ganha profundidade. Quanto mais a gente pensa e reflete quem é, mais a gente percebe o mundo dentro de nós. Nós não estamos separados de nada, de um grão de areia no universo. A gente não está separado, a gente está conectado, sabe? E quanto mais a gente sentir essa conexão, quanto mais a gente se colocar nesse ambiente de fraternidade, ou seja, de olhar a tudo e a todos como irmãos, como sendo células de um grande corpo, mais a gente trabalha por nós e por esse todo. E quando eu cresço, quando eu avanço 1 milímetro, eu trago 1 milímetro à humanidade junto comigo. Acho que isso, né, nos construir, nos melhorar, é o melhor que a gente pode fazer para por aqueles que amamos, né? Alguém disse isso já, Platão ou Sócrates, não vou me lembrar ao certo agora, mas alguém já disse, um dos grandes disse isso. Vale a pena. Ó, beijão por ter me acompanhado até aqui. A gente se vê no próximo Papo de Quinta. Papo de Quinta.